bom dia, a nossa fraternal saudação com votos de paz e luz a todos. Nas nossas manhãs de domingo, nos costumamos em receber os ensinos do Cristo, refletindo as mensagens do livro Fonte Viva, mas hoje, 19 de setembro, é uma data especial para nós, os trabalhadores da casa de Joseph Gleber, pois completamos 67 anos de fundação e atividades ininterruptas. 67 anos iluminando consciências e despertando corações. E para comemorarmos este aniversário, nós convidamos a todos a partilhar conosco da alegria por estarmos aqui matriculados nesta seara, onde nós buscamos sempre, apesar de nossas dificuldades, sermos fiéis servidores do Cristo. E para abrilhantar ainda mais nosso domingo, nós conseguimos trazer a fala muito esclarecedora e confortadora da nossa irmã Sandra Borba, que nos brindará com o tema Perguntas que Jesus nos fez. Ela que muito generosamente não mediu esforços para nos atender aqui ao chamado. Né, Sandra? A Sandra Borba Pereira, ela é uma professora aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutora em Fundamento da Educação pelo seu programa de pós-graduação em Educação. Ela é coordenadora adjunta de infância da área de evangelização infanto-juvenil pelo CFN da FEB, é o Conselho Federativo Nacional. E ela, mais importante, né, Sandra, porque essa tarefa ela jamais vai cessar, ela é expositora e evangelizadora espírita. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É o mais importante, né? Vou só inverter. Evangelizadora e expositora. Né? Então, evangelização sempre prioridade maior. É a atividade mais importante. Você está certíssima. Sempre aprendendo, sempre é momento de aprender. Bom dia a você, bom dia a todos que integram aí o Centro Espírita Joseph Gleber, a todos aqueles que acompanham. Uma alegria muito grande participar dessas comemorações de 67 anos de atividade aí. Então, a gente não pode ir até o Flotone pela via presencial, mas a gente vai sim, né? Olha, não pode vir ainda, né? Não vamos corrigir essa fala aí. Nós vamos renovar esse convite para você vir aqui presencialmente. Tá certo. Com certeza. Nós vamos fazer aqui um aeroporto especial para te receber. Tá ótimo. Ô, Sandra, mas a satisfação é toda nossa de te receber aqui para comemorar conosco esses 67 anos, como nós falamos aqui, iluminando, esclarecendo, né? Despertando corações. Isso, sempre o ser espiritual que todos nós somos, né? E não tem jeito de deixar de ser, e é dessa luz que a gente precisa. E eu tenho certeza que você, nessa sua tarefa, faz muito bem, tá? Então, é uma satisfação muito grande tê-la aqui conosco nessa manhã de domingo, o dia do nosso aniversário, tá bom? Então, eu vou te convidar a nos acompanhar numa prece que nós vamos fazer, rogando a Deus que, primeiro, agradecendo a Ele pela bênção desse momento, pela luz que verte do Evangelho do nosso Cristo, essa luz que ilumina os nossos caminhos e que nos traz a segurança para nós atingirmos o objetivo maior de nossa vida, seguir os passos dele, né? E se nós podemos rogar alguma coisa nesse instante a ele, que seja o envolvimento do seu amor para todos nós, que nos unimos para glorificar a Deus que está no céu, e pedir a Ele ainda que tome conta de cada um, que vive aqui os seus momentos de dificuldade na assimilação das lições que a vida nos traz. E que te envolva, em especial, a nossa professora desse momento, que certamente nos ajudará a entender o que cada um de nós, ou o que Ele deseja de cada um de nós, como tarefeiros nessa seara
tão promissora. Que seja feita a vontade dele que está no céu, que é o nosso Pai. Então, Sandra, é hora de eu me retirar. Eu vou acompanhar você aqui dos bastidores e que Jesus ilumine e guie sua fala. Que com certeza essa fala vai chegar em nossos corações. Tá bom? Muito obrigada, Gilson. Ok. Preciso saber primeiro se está ouvindo bem, está tudo tranquilo aí? Tá tudo bem, pode começar. Tudo bem. Então, vamos lá. Antes de mais nada, desejar a todos um bom domingo, né? E que as comemorações em torno desses 67 anos possam acontecer não apenas no agrupamento, no coletivo, mas na intimidade de cada trabalhador. Agradecendo, como falou o nosso Gilson, a oportunidade de pertencer a esta casa, de estar nesta seara, que é, sem dúvida alguma, uma escola de bênçãos, um celeiro de atividades, uma oportunidade ímpar que todos nós recebemos ao, de fato, sermos também recebidos pelo plano espiritual, a fim de, neste educandário de luz, que é a Casa Espírita, podermos nos preparar, estudando, participando, convivendo e, principalmente, se assim o desejarmos, trabalhando em benefício do outro, do próximo, e trabalhando em benefício do nosso próprio processo íntimo de renovação e de transformação. Então, inicialmente, as nossas palavras são de parabenizar aqueles que integram homens e espíritos, os pioneiros, os atuais trabalhadores, todos aqueles que compõem a comunidade espiritual do Centro Espírita Joseph Gleber. 67 anos, não são 67 dias, nem 67 meses. Ou seja, é um grupo maduro, é um grupo que está andando, caminhando para os 70 anos. E, como diz o Espírito Camilo, a gente vai agregando cada vez mais créditos quando a Casa Espírita segue ininterruptamente nas suas tarefas. Muita gente pergunta, créditos para quê? E a gente responde com o Camilo, para trabalhar mais ainda. Então, nosso desejo é que esta pandemia não tenha levado os trabalhadores, né? Que a partir do momento em que nos preparamos ainda de modo tão preliminar para o retorno das atividades presenciais, conservando também algumas outras atividades neste formato, que nós possamos dizer, estamos aqui, qualquer que seja a situação, estamos aqui para continuar nosso aprendizado e nosso serviço. De fato, o movimento espírita vive um momento excepcional, diferente. Há 1 ano e 4 meses, aproximadamente, atrás, fomos surpreendidos, né? E, de repente, nós que vivíamos, né, na Casa Espírita, desenvolvendo as atividades na instituição, muitos viajando para cumprir programações, como era o meu caso e de muitos outros, e, de repente, a gente vê suspensa a atividade X, a atividade Y, enfim, nós vemos as casas fecharem, em sua grande maioria, as suas portas, até por determinação, né, dos órgãos oficiais no campo sanitário de prevenção, e nós fomos jogados, vamos dizer assim, a um conjunto de atividades que realizávamos, mas de modo mais eventual, né? Porque estudo à distância, alguma atividade virtual, essas a gente já realizava. No entanto, de repente, a gente está aí dentro, né, dessa situação e a atividade presencial apenas há um vislumbre dessas possibilidades de retorno. Algumas casas aqui no nosso estado já retornam dentro dos padrões, a própria federação também, obedecendo às normas, mas sem esquecer, é um momento de avaliação e é um momento também de recomposição, de renovação, de bom ânimo
para que nós possamos seguir adiante nas nossas atividades, com a certeza de que, quaisquer que sejam as dificuldades, nós vamos caminhando sob o amparo e proteção dos mentores, buscando sempre responder à velha questão: Senhor, que queres que eu faça? Pergunta feita por Paulo às portas de Damasco, repetida por Francisco de Assis posteriormente, e é sempre essa a questão. Qualquer que seja a situação, perguntemos ao Senhor o que é que Ele deseja, em relação às nossas atividades, às nossas escolhas, às nossas posturas. Então, essa é uma pergunta fundamental nossa para o Cristo. Mas nós gostaríamos de dizer aos nossos queridos amigos e irmãos que Jesus também nos fez muitas perguntas, né? Essa pergunta tão simbólica, tão emblemática de Paulo: Senhor, o que queres que eu faça? Ela é fundamental para todos nós, mas também é importante aprendermos a ouvir as perguntas que Jesus nos trouxe, que o Evangelho nos apresenta, tanto nos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, como em João. Então, de alguma forma motivada por essa curiosidade, nós tivemos a oportunidade de buscar essas perguntas. Mas por quê? Qual o sentido que nós estávamos e estamos sempre a buscar quando estamos nos debruçando sobre as perguntas de Jesus? É porque Jesus, todos nós aqui o sabemos, é considerado o mestre dos mestres. Não só nosso modelo e guia, conforme o Livro dos Espíritos, questão 625, mas é, historicamente falando, o mestre dos mestres. Clemente de Alexandria o denominava de pedagogo da humanidade, por tudo que nos trouxe, sobretudo pelas palavras, ensinos, no caso, e pelos exemplos. Isso tudo servindo para que nós meditemos, reflitamos em torno dos sagrados objetivos da existência e da conduta humanas. Então, meus queridos amigos, na condição de mestre, Jesus representa o educador por excelência. E, como somos da área, o Gilson já disse, da educação, nada mais natural do que buscarmos nos dedicar, sob o ponto de vista de algumas leituras e estudos, a essa dimensão de Jesus educador. E foi a partir dessa preocupação, dessa curiosidade, dessa inclinação, que nós nos deparamos com um vasto repertório de informações, de curiosidades, mas principalmente de práticas que Jesus lançou mão a fim de desenvolver a sua atividade de mestre. Lembremos, isso está registrado no Evangelho, que certa feita o chamam de bom mestre. E ele vai dizer: bom só o Pai o é, mas bem disseste, mestre, eu o sou. Então, Jesus assume a condição de mestre, dentro da tradição na qual ele está vivenciando a sua experiência entre nós. O mestre se caracteriza por ser aquele que possui um conhecimento a revelar, um conhecimento a trazer, um ensinamento a propor, e não só o ensinar sob o ponto de vista de preceitos, né, de conteúdos, mas também de propostas de ação. Mas nós não podemos reduzir Jesus a um recitador de conteúdos ou a um expositor moralista que apenas apresentasse, a partir da sua condição de mestre por excelência, uma série de regras de comportamento que todos os discípulos deveriam seguir. Não, Jesus não é esse tipo de mestre. O que o diferencia, essencialmente, é que ele é um mestre, poderíamos dizer, usando a nomenclatura dos dias de hoje, é um mestre contemporâneo, construtivista, moderno, dialógico. Ou seja, Jesus não é aquele que só ensina, não é aquele que só propõe, não é aquele que só dá um conteúdo, que só apresenta um conteúdo e diz receitas de comportamentos. Nós vamos encontrar, na sua prática pedagógica, um vasto repertório, desde o estímulo às observações, as narrativas famosas das parábolas, as ilustrações, os debates, quando a turma estava assim meio
apagada, meio morgada, que é uma expressão que a gente usa por aqui, meio apática. Então, nós vamos encontrar Jesus, o educador, permanentemente estimulando o processo ensino-aprendizagem. E um dos pontos que se destaca na sua prática pedagógica é a preocupação de tirar o ouvinte, o discípulo, o aluno, de uma postura meramente passiva. Ou seja, Jesus é o mestre que está ali estimulando o seu ouvinte, o seu aluno, o seu discípulo. E aí, nesse momento, essa provocação, nós podemos dizer, ela é realizada de formas as mais variadas. Nós fizemos o recorte nessas chamadas práticas pedagógicas avançadas do próprio Mestre Jesus e situamos a chamada pergunta didática. O que é uma pergunta didática? Ela é aquela pergunta que provoca no aluno uma reação, uma ação que o retira de uma postura, então, meramente o quê? Passiva, meramente voltada para a simples assimilação de um dado discurso do educador. Então, aquela pergunta, ela tende também a estabelecer um diálogo. Se o diálogo não vier, por N razões e situações, mas instiga o processo, então, reflexivo, instiga, então, que a atitude mental, a postura diante da aprendizagem, seja uma postura mais ativa, porque vai evocar inúmeras situações, né, que envolvem, então, o aluno, o discípulo ou o ouvinte. Poderíamos, então, a título só de ilustração, dizer que nós temos, por exemplo, as chamadas perguntas didáticas provocativas. Provocativas. Jesus gostava e costumava, então, provocar. Por exemplo, quando ele é indagado pelos fariseus, sobretudo, escribas, em relação à questão de curar no dia de sábado, ele vai instigar a reflexão, vai provocar, perguntando assim: é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Então, é uma pergunta que tem esse caráter de tirar o indivíduo da sua tradição, da sua postura acomodada, diante daquilo que a cultura lhe apresentou em seus processos de formação. Então, um caráter provocativo. Da mesma maneira, nós vamos encontrar Jesus, de alguma maneira, instigando a curiosidade do público. Em determinado momento, ele pergunta, está no Evangelho de Mateus: que dizem os homens, quem é o Filho do Homem? Que dizem os homens que eu sou? Então, ele apresenta essa pergunta e, curiosamente, ele quer saber aquilo que dizem, ou seja, o que é que circula, qual é a fofoca, entre aspas, o disse-me-disse em relação à sua pessoa. Então, ele mesmo provoca, e ele mesmo estimula, então, esse ato de curiosidade, para que aqueles que o ouviam pudessem, de alguma forma, buscar também as informações. A curiosidade, dizem os estudiosos da área, é o motor do conhecimento. Sem ela, nós não estamos preparados a iniciar todo esse processo que não é fácil, a construção do conhecimento. Então, a curiosidade é a mola propulsora e Jesus soube, como ninguém, utilizar essas possibilidades. Mas Jesus também quer que o seu ouvinte, ele reflexione, ele saia daquela postura, vamos dizer assim, de assimilação, aprendi, assimilei, guardei, memorizei, para uma atitude de pensamento num grau mais elevado. Há uma questão que, para nós, pessoalmente, é muito interessante. Ele indaga: por que me chamais Senhor e não fazeis o que eu digo? Olha aí, Por que me chamais Senhor e não fazeis o que eu digo? Jesus está chamando a atenção para a incoerência entre aquele título que lhe davam, Senhor, na tradição judaica, não representa só um ato de respeito. Chamar alguém de Senhor, Senhor, é dar uma importância àquela criatura. Então, é algo realmente de elevado grau. Então, por isso, ele vai indagar: por que me chamais de Senhor? Ou seja, me dais um título tão importante, mas não fazes o que eu digo. Estais, então, em quê? Em contradição.
Uma coisa é o que se fala, outra coisa é o que se faz. Então, Jesus, nesse momento, instiga para que o indivíduo reflexione em torno das suas atitudes. Outra coisa interessante é Jesus usar a chamada pergunta didática para chamar a atenção no sentido da observação, né? Observação dos fatos. Quando os fatos apenas passam em nossa vida, é como se nós não aprendêssemos com a experiência. Mas Jesus utiliza, então, as oportunidades inúmeras para despertar o chamado senso de observação. Um dos momentos mais interessantes é aquele que envolve a chamada cura dos 10 leprosos, portadores do mal de Hansen. São curados 10 e vão, mas um volta para agradecer. E aí, então, Jesus faz as seguintes perguntas. Não foram 10 os limpos? E onde estão os outros 9? Olha, que pergunta importante, não é? Não eram 10, não foram 10 os que receberam a cura. E aí, cadê os 9? Nós, obviamente, sabemos que os 9, eles saíram em busca de seus interesses imediatos. Um apenas teve essa atitude bonita de quê? De voltar e de agradecer ao Senhor a bênção da cura. Então, Jesus aí vai nos trazer uma observação muito interessante em torno da gratidão. Hoje, tema muito relevante dentro dos estudos da psiquiatria, das ciências do comportamento, da psicologia, especificamente da chamada psicologia positiva, apresentada a gratidão como a chamada emoção preventiva, ou seja, uma atitude no campo da emoção que vai prevenir muitas coisas negativas em nossa vida. Ou seja, aquele que é capaz de ser grato é capaz de sair, podemos assim dizer, de uma atitude 100% egoísta para buscar entender as bênçãos, as benesses, as messes que recebe no dia a dia, a partir da família, a partir da saúde, das oportunidades e assim por diante. Então, Jesus usa, nesse instante, a pergunta didática para instigar o processo da observação. Mas também Jesus está permanentemente nos estimulando a uma atitude crítica. Essa atitude crítica tanto pode ser uma atitude crítica em relação à situação, como em relação à própria criatura. Então, nós tanto podemos ver Jesus estimular o chamado autoconhecimento, o autoencontro, como também analisar as questões vinculadas à própria sociedade. Sabemos que, em muitas oportunidades, Jesus foi testado, Jesus foi desafiado pelas práticas religiosas convencionais, pelos detentores, podemos assim dizer, do mando, vamos dizer assim, religioso da tradição cultural hebraica. Mas, em determinado momento, apresentam a Jesus uma questão muito grave, muito séria, que dizia respeito ao pagamento de tributo. E nós sabemos que os judeus terminaram colocando isso como uma situação religiosa. E aí, então, colocam Jesus numa situação desagradável, desafiadora, mas o mestre responde estimulando a criticidade das próprias criaturas, dizendo para elas, pedindo, logicamente, em primeiro lugar, que lhe mostrasse uma moeda de quem era aquela imagem, aquela inscrição. Eles respondem de César, para que Jesus, então, pudesse trazer a lição. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, uma postura crítica, uma postura em que a criatura sai simplesmente da revolta, de um sentimento de chateação, de considerar que aquele ato é um ato abusivo. Jesus estabelece, então, para nós o critério muito importante da criticidade. Há um outro momento muito interessante desse estímulo à criticidade e, ao mesmo tempo, um estímulo ao autoencontro, em que Jesus vai nos fazer a célebre pergunta. Este momento em especial, aquele momento em que Jesus vai nos indagar, e o comentário, rapidamente, está também lá no Evangelho, capítulo 24, itens 17 a 19,
né? Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele vai nos perguntar, vai levantar esta ponta reflexiva para nós, pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, qual é a sua visão de mundo? Qual é o sentido que você atribui à própria vida? Como você lê essas situações? Se fosse hoje, então, né, com tantos apelos que nós recebemos a buscar ganhar a vida meramente material, projeção, beleza, juventude, né, um alto grau de consumo e assim por diante. E Jesus indaga, o que adianta isso e você perder a sua alma? Perder o quê? A oportunidade reencarnatória, perder a bênção do aprendizado, a bênção das experiências e do progresso moral, do progresso intelectual, do progresso completo, podemos assim dizer. Então, ele estimula essa criticidade, né? Essa possibilidade que o indivíduo tem de olhar o mundo, mas olhar o mundo não apenas como quem está mergulhado, completamente mergulhado, mas alguém que é capaz de lançar um olhar de questionamento, um olhar para saber se aquilo que está sendo apresentado como verdadeiro é verdadeiro, aquilo que está na tradição é correto. É muito interessante quando nós observamos, aí uma outra pergunta, é um outro momento muito grave, muito sério, é quando Jesus está em outro teste, que é o da mulher adúltera, e ele, então, estará dizendo, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Sabemos da história, vão saindo, primeiro os mais velhos, tinham tido mais tempo de errar, né? Mas o que é interessante é a pergunta que ele faz à mulher: ninguém te condenou? Ela diz, não, Senhor. E a resposta todos conhecemos, então vai, de futuro, não tornes a pecar. Ninguém te condenou, mas não precisa que nós recebamos a condenação do outro. A consciência é que é a nossa mestra, né? Nós devemos saber o que é o certo e o que é o errado a partir da ação completamente nossa, totalmente nossa, mesmo que se dê no coletivo, mas da nossa consciência, que vai estabelecer para nós as escolhas. Naquele momento, Jesus estimula uma criticidade impressionante daqueles que ali estão. A tradição dizia que a mulher adúltera devia ser apedrejada, mas também tinha, de alguma forma, uma punição para o adúltero, só que naquele momento o adúltero fugiu, deu tchau e bênção, e fica a mulher no meio daqueles loucos, para fazer a justiça com as próprias mãos. Mas, sem dúvida alguma, um dos pontos mais interessantes da pergunta didática de Jesus é exatamente aquele que se volta para o autoencontro. Jesus usa a pergunta para tirar aquele ouvinte da sua zona de conforto e fazer o mergulho interior. Esse mergulho interior é muito importante, porque sem ele nós não encontramos a chamada chave do progresso individual, ou seja, sem o autoconhecimento. Então, Jesus, ele vai nos propor a seguinte questão: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? É uma pergunta didática de estímulo ao chamado autoencontro. Então, por que olhar algo tão pequenino no outro quando nós estamos com a trave em nossos olhos, não é? Então, Jesus usa essa possibilidade de nos tirar do nosso, vamos dizer assim, nosso comodismo, da nossa autoaceitação, para o quê? Para nos revelar, então, essa necessidade constante de avaliação de nós mesmos e das nossas atitudes. Por fim, nós identificamos um outro ponto em que Jesus usa a pergunta didática, é a questão da visão de futuro. Essa visão de futuro é tão interessante que vai nos mostrar um Jesus preocupado com a nossa leitura em relação ao que viria. Então, em dado momento, ele diz algo que deve ter gerado naqueles que o ouviam um certo mal-estar.
Ele vai dizer assim: cuidais vós, que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. Ele mesmo respondeu. O que ele está falando? Né? Ele está, mais uma vez, procurando mostrar aos seus discípulos que a ordem daquilo que ele vinha trazer, a revelação que ele vem trazer, né, é diferente. É um conteúdo que iria contestar as práticas vigentes, a cultura vigente, a tradição vigente. Então, naquele momento, ele está provocando em nós, provocando no seu ouvinte, refletir sobre o amanhã. Então, ele não veio trazer a paz, mas ele não é denominado príncipe da paz por Isaías. Ele não nos disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vos la dou, porém, como o mundo a dá. Então, como é que, de repente, ele diz, né, que não veio trazer paz à terra, mas veio trazer a espada? É natural que Jesus se refere às grandes dificuldades até hoje da implantação de uma nova cultura. Uma cultura que ele teve a oportunidade de apresentar completamente diferente. É só olharmos o Sermão do Monte para nós ali identificarmos, né, toda a chamada inversão que ele vai propor. Bem-aventurados, não os que fazem chorar, mas os que choram. Bem-aventurados os pobres de espírito, os misericordiosos, e assim vai, numa inversão daquilo que era considerado o critério de sucesso naquela, né, cultura, daquele momento, daquele recorte histórico. Então, ele vai se antecipar a quê? A tudo aquilo que viria. Em outros momentos, ele teria a oportunidade, por exemplo, de dizer aos seus discípulos, uma forma de alerta, que eles não temessem o ódio que as pessoas teriam deles, dos seus discípulos. Ele vai dizer: antes de odiarem a vós, eles já me odeiam. Então, que eles tivessem a certeza de que essas situações iriam acontecer. Nos alerta ainda sobre os falsos cristos e os falsos profetas que surgiriam em seu nome para perturbar, em seu nome para, né, ludibriar, para enganar, enfim, para oprimir, para mentir, não é verdade? E nós não temos muito que buscar no passado. O presente já nos apresenta um cardápio de todas essas problemáticas que Jesus nos colocou. Então, é essa preocupação do mestre, que o seu discípulo tenha a capacidade, né, de olhar para frente, essa capacidade de saber que as dificuldades virão, que ninguém vai ter aquela, vamos dizer, entre aspas, moleza, né? Aquela atitude. E agora, como Pedro bem perguntou a Jesus, depois do famoso diálogo que acontece com o moço rico, que termina desistindo, né, daquele convite de Jesus, e Pedro vai fazer uma pergunta. Agora é Pedro que vai fazer a pergunta. Mas nós tudo deixamos para te seguir, o que é que vamos receber? Então, essa postura. E o Francisco de Paula Vitor, que é o espírito que prefacia, né, o livro que terminamos de publicar a partir da editora Frater, da Sociedade Espírita Fraternidade em Niterói, ele, então, vai exatamente nos trazer agora, na obra Quem é o Cristo, uma de suas obras, pela psicografia do nosso amado Raul Teixeira, que, naquele momento, né, é como se a gente estivesse o quê? Buscando, Pedro nos representasse, buscando o quê? Buscando coisas fáceis, vamos dizer assim, premiações, nada disso. Né? Então, nós precisamos pensar com o próprio Cristo, que as dificuldades ali estavam, aí estão e ainda estarão por muito tempo, até que se estabeleça entre nós o reino da paz e o reino da concórdia. Então, só para a gente retomar, né? A pergunta didática, ela pode ser provocativa, ela pode estimular a curiosidade, a reflexão, a observação, a criticidade, o autoencontro, a visão de futuro. Então, aqueles que atuam na condição de evangelizadores, de coordenadores de estudo, então, todos nós podemos encontrar aqui em Jesus
esses exemplos que vão tornar a nossa prática pedagógica bastante, né, dinâmica, e estaremos, então, num processo, poderíamos dizer assim, dialógico, né? Estaremos contribuindo uns para com os outros nesse processo, então, de educação. Mas gostaríamos ainda de trazer para os nossos irmãos que, nesta obra que lançamos, escolhemos 20 perguntas, né? E essas 20 perguntas, elas se encontram, como dissemos, em todos os evangelhos, pegamos uma aqui, outra ali, e nós apresentamos primeiro a contextualização, como é que surge aquela pergunta, em que momento surge aquela pergunta, procuramos trazer algumas reflexões, né? E depois nós voltamos para o leitor com a mesma pergunta que Jesus nos apresentou, né? Então, nós vamos trazer, nesses minutos que ainda temos, alguns exemplos. Então, vamos trazer para as nossas meditações nesta manhã de domingo, né? Uma pergunta muito interessante que se encontra no Evangelho de Mateus 6,38, né? Em que Jesus pergunta: o que tendes? O que é que aconteceu? Aliás, está em Mateus, não, está em Marcos, desculpe, Marcos 6,38. O que é que aconteceu? É que Jesus faz as suas pregações, nós já sabemos que Jesus, quando ele saía para pregar, saía um grupo atrás dele. Daqui a pouco não era um grupo, era uma pequena multidão. Daqui a pouco era uma grande multidão. E este fato, né, cuja pergunta nós selecionamos, ele está exatamente num dia, aliás, no fim de dia, né, em que uma multidão seguiu a Jesus por todo dia, buscando as manifestações das suas palavras, das suas curas e assim por diante. Milhares de criaturas. Eram homens, jovens, anciãos, mulheres conduzindo crianças, todos seguindo a Jesus pelo seu magnetismo em especial. E então, em determinado momento, já numa hora um pouco mais avançada, os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim para ele: Senhor, o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Esta, né, é a admoestação que os discípulos, então, apresentam a Jesus. E aí, o que é surpreendente é porque Jesus olha para eles, né, e diz assim, para eles simplesmente: vocês, então, alimentem a multidão. Olha, milhares de criaturas. Os discípulos ficaram horrorizados, né? E aí disseram assim: mas, Senhor, nós não temos pão para suprir a essa necessidade, né? E aí, então, Jesus faz esta pergunta que escolhemos. Ele pergunta: quantos pães tendes? E a resposta: Senhor, 5 pães e 2 peixes. Essa foi a resposta. Ora, ele então mandou que assentassem a multidão em grupos de 150 e provocou o que nós conhecemos como a multiplicação dos pães e dos peixes. Marcos diz que eram 5.000, fora mulheres, crianças, e todos ficaram fartos. Mas a pergunta é esta: o que tendes? Ora, na hora da dificuldade, Jesus não disse: meu Deus, é mesmo, vamos dispensar esse povo, né? Vamos mandar esse povo aí para as aldeias, para as cidades, para comprar. Não, ele não quis afastar o problema. Ele simplesmente perguntou: o que é que você tem? O que é que vocês, no caso os discípulos, têm? Mas, Senhor, nós temos só 5 pães e 2 peixes. Não dá para alimentar, vamos dizer assim, essa multidão. Então, entendemos que aqui a proposta de Jesus, né, ela envolve todo um sentido simbólico, um sentido muito profundo e que diz respeito à forma como nós vamos, enquanto criaturas, enfrentar as situações que a vida nos apresenta. Qual é a nossa postura diante da dificuldade? Porque a postura dos discípulos foi o que a gente pensa até lógica, né? Então, manda, Senhor, a multidão,
Mas aí o Senhor disse, não é, o caminho não é isso, não, o caminho é outro, né? Então, o que é que ocorre? Muitas vezes nós vemos o problema tão grande, a dificuldade tão grande, que aí a gente já resolve com essa ou aquela fuga, ou então essa ou aquela negativa, ou então simplesmente colocar para outro, né, a responsabilidade de sanar aquela dificuldade, aquela problemática. Então, nós temos, de fato, muito pouco a oferecer, pela nossa condição evolutiva ainda, né? Pelas nossas profundas dificuldades, não é verdade? Mas acontece que nós temos tantos exemplos interessantes, né? Dentro do próprio Evangelho. Quando nós, por exemplo, observamos Maria receber a revelação do Espírito Gabriel sobre o filho e sobre todas as dificuldades que ela enfrentaria. Naquela hora, ela podia ter dito, anjo, escolhe outra, né? Passo a vez, e ela vai dizer, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Na hora que o nosso codificador Allan Kardec, né, ao tomar conhecimento da missão e que ele iria enfrentar muitas e muitas dificuldades, o Espírito de Verdade não escondeu que ele mais teria na frente da dificuldade, de decepções. Ele vai dizer, conforme está lá em Obras Póstumas, Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida, dispõe dos teus servos. Então, são pessoas que vão apresentar uma atitude não de fuga do problema, não de transferência do problema, da dificuldade, e não de chorar diante da dificuldade. Mas Jesus pergunta de novo, o que tens? Simbolicamente, o que é que isso significaria para nós? Diante dos problemas, das dificuldades, o que é que nós temos a oferecer? Qual é a nossa cota de quê? De coragem, de fé, de confiança em Deus, né? Então, nessa hora, os discípulos responderam, 5 pães, 2 peixes. E Jesus vai continuar quando nós apresentarmos a Ele uma dificuldade, um problema. Senhor, aqui está uma doença. Senhor, aqui está a pandemia. Senhor, aqui está o desemprego. Senhor, aqui está a violência. Senhor, aqui está o meu desânimo. Ele vai perguntar o que tendes. E nós teremos que apresentar a Ele alguma coisa que temos, mínima que seja, mas prestemos atenção. O que é que Ele fez com o pouco que havia? Multiplicou. Então, é assim que o Senhor, Ele fará. Ele multiplicará as nossas possibilidades de enfrentamento das dificuldades. Ele também multiplicará o quê? A nossa possibilidade de trabalhar no bem, a nossa capacidade de amar, de servir, de nos sentirmos em harmonia, né, com a sua palavra. Então, ele nos saciará dessa possibilidade que cada um de nós tem de realizar o melhor, de realizar, né, as coisas positivas. E, finalmente, aí, nós gostaríamos também, em especial nesses dias de tantas dificuldades, de tantos problemas, de tanto esvaziamento de sentidos de vida, estamos no Setembro Amarelo, né? Então, tantas pessoas com essa dificuldade a que nos reportamos de enfrentarem dificuldades, se considerando muitas vezes carregando tão pouco, né? E esquecendo de que Jesus multiplica. Então, nós trazemos no livro, publicação, como já dissemos, da editora Frater, no último capítulo, que nós intitulamos A Vida, o que ela é. E lembramos uma expressão muito bela de Jesus, seguida de uma pergunta. Ele vai dizer: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. E aí vem a pergunta que é importantíssima. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Isso está em Mateus 6,25. Então, meus queridos amigos, nesses dias em que vivenciamos a experiência do progresso material, nesses dias em que temos aqui nas redes sociais tantas possibilidades, nós também enfrentamos muitos
problemas, muitas dificuldades. Recentemente, em nosso estado, uma adolescente, em razão de toda uma violência sofrida por uma postagem que fez na rede social, cometeu o suicídio. Aqui, né, há uma lei que já foi sancionada, com o nome dele, inclusive, para coibir o quê? A violência, de modo específica, através das redes sociais. Então, nós temos que buscar, nesses momentos, cada vez mais, reforçar em nossa intimidade qual é a nossa compreensão acerca da vida. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que o vestuário? O que é isso que Jesus está lhes perguntando? Essa é a pergunta do Cristo, instiga-nos à reflexão sobre o sentido e alcance da própria vida, para além do aqui, para além do agora, na luta pela sobrevivência. Estamos reencarnados, enfrentando dificuldades em razão da nossa própria programação reencarnatória. Reencarnamos para reparar erros do passado e para aprimorar a nós, sob o ponto de vista do progresso intelecto-moral. É assim que se faz o grande caminho da nossa evolução. Então, nós temos que buscar esse sentido cada vez mais importante em nossa vida para nos fortalecermos intimamente e ajudarmos os outros companheiros nossos para a grande resposta: o que é a vida? A vida, muitos dizem, é só sofrimento, né? Buscando a famosa música do Gonzaguinha, o que é, meu irmão? Eu prefiro a resposta das crianças. É bonita e é bonita. Então é preciso que nós nos libertemos dessas visões imediatistas para buscarmos o sentido profundo da existência, para buscarmos o sentido profundo da nossa estada aqui na Terra, nosso processo reencarnatório, na busca, então, como já dissemos, dos nossos resgates, pelas reparações e do nosso aprimoramento, pelo progresso, pela autoeducação, pela autoiluminação. Então, somos seres imortais, buscando o caminho da luz, mas vivendo uma experiência reencarnatória, que obviamente não é fácil, temos a plena certeza, mas o Senhor continuará nos indagando, continuará perguntando sobre qual é a nossa compreensão acerca da vida e da nossa destinação. Que Ele, pois, nos abençoe sempre, que Ele possa nos iluminar essa percepção, encontrar eco em nossa alma, para que nós possamos lembrar as suas sábias palavras quando revelou o sentido da sua presença entre nós. Eu vim cumprir a vontade do Pai e veio nos dizer mais ainda que Ele veio nos trazer uma outra compreensão de vida, para que nós o quê? Tenhamos vida e vida em abundância. Vida em abundância, meus irmãos, significa vida em plenitude. Na minha ignorância, eu achava que a abundância era o exagero, não é a medida certa. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, eu vim para que todos encontrem um sentido nas suas vidas, para que entendam a função da dor, do sofrimento, em especial nesses momentos tão difíceis e de modo muito específico. Eu vim perguntando a cada um o que cada um tem, para que eu possa, então, Jesus, multiplicar as suas possibilidades, multiplicar os seus dons, multiplicar a sua fé, multiplicar o seu desejo, né, de estar com Jesus, de estar com Deus. Meus queridos amigos e irmãos que integram o Centro Espírita Joseph Kleber, nós parabenizamos a todos. Nós desejamos que as lutas prossigam, que as atividades prossigam, que a Casa Espírita abra as suas portas, quer através do canal virtual, mas principalmente através da sua atividade presencial, fundamental e necessária, para acolher os filhos do Calvário, para desenvolver através do seu programa de luz e de libertação tudo aquilo necessário para que, de fato, possamos cumprir
aquilo que está previsto para nós, espíritas, obreiros do Senhor, trabalhadores da última hora, chamados que somos, a operar primeiramente em nós e auxiliar todo o processo de construção de uma nova era para a humanidade. Jesus continua perguntando a cada um de nós, e tomara que as nossas respostas sejam respostas satisfatórias. Neste momento de agradecimento e de despedida, queremos convidar a todos para elevarmos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos na direção do mais alto. Mestre Senhor, aqui nos encontramos como aquela multidão que te acompanhava para aqui, para acolá, desejosos sempre que estamos da tua palavra, da cura que o teu magnetismo nos proporciona em relação às nossas dores, nossas queixas, nossas doenças. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Que essas palavras ecoem nossa intimidade, mas que nós façamos a nossa parte, oferecendo a ti o mínimo que temos, mas o nosso esforço sincero, pequenino, mas de boa vontade, porque estamos, Senhor, carregando o fardo das nossas imperfeições, mas igualmente contemplando as estrelas e desejosos de nos tornarmos criaturas melhores, melhores filhos, pais, irmãos, amigos, enfim, criaturas melhores para que o projeto divino se realize em nós com o nosso esforço de trabalho, com o nosso esforço de realização íntima no campo do bem e da harmonia. Se conosco, abençoando a todos que nos acompanham nesta manhã de domingo, a todos aqueles que estão vinculados a esta casa de oração e serviço e a todos os que puderem, de alguma forma, receber a mensagem que emana do teu coração. Graças te damos e nos despedimos rendendo a ti a nossa gratidão pelos 67 anos do Centro Espírita Joseph Gleber. Que Jesus nos abençoe. Minha irmã Sandra, nós estamos profundamente agradecidos e contentes por aquecer ao nosso pedido, ao nosso convite. E como você bem lembrou, Jesus continua nos perguntando, resta-nos abrir a acústica da alma para ouvir esses questionamentos e dar a melhor resposta, né? A vida, ela é uma grande mestra. Ela nos apresenta grandes lições e não cessam essas lições. O aprendizado é contínuo. E que Jesus te ilumine e te multiplique as possibilidades de continuar semeando o evangelho nos corações daqueles que andam sedentos com saudades dele, do Cristo, que veio aqui e viveu esse evangelho. Tá bom? Que Jesus te abençoe. Muito obrigada pelo convite. Beijo no coração. Abraços na alma. Amém.